Imagine isto: você está de pé em uma planície escura, longe das luzes brilhantes da cidade. Acima de você, a bela banda de prata da Via Láctea está se estendendo. Esta é a nossa galáxia, cheia de 1 milhão de estrelas e sombras misteriosas. Mas como é a nossa galáxia por dentro? Vivemos em um sistema enorme que se estende por 100 quilômetros. Nosso Sol é apenas uma pequena mancha de areia na vastidão do espaço. Existem bilhões de estrelas, alguns gigantes que brilham milhões de vezes mais brilhantes que a nossa e pequenas estrelas anãs. E algumas estrelas já chegaram ao fim de suas vidas, queimando e explodindo, deixando para trás restos incríveis. Esta é apenas uma pequena peça da maior estrutura da Via Láctea, um vasto e misterioso cosmos. Dentro dele, milhões de sistemas estelares e seus planetas, cada um com sua própria história, dançam juntos na vastidão do espaço. É um lugar onde nascem novos mundos, onde os braços empoeirados se estendem como gavinhas, e a colossal influência gravitacional da matéria escura mantém tudo unido. No coração de nossa galáxia, um buraco negro supermassivo se esconde, sendo sua massa milhões de vezes maior que qualquer outro objeto no universo. É como se essa criatura gigante fosse o coração espancador de nosso entendimento, mantendo a empresa de nós enquanto exploramos as intermináveis maravilhas do cosmos. O telescópio é como um pouco de telescópio, e é tão legal. Ele mede a posição e a velocidade das estrelas para criar o mapa mais preciso da Via Láctea de todos os tempos. James Webb é capaz de examinar a poeira e ver o nascimento de estrelas e planetas na faixa infravermelha. Ele pode até capturar explosões misteriosas e nuvens gigantes de gás interestelar. Mas, apesar de tudo isso, grande parte da nossa galáxia permanece. Não é tudo sobre a estrutura dos braços, a história das colisões da Via Láctea com outras galáxias e o que meus bilhões mais queridos. Somos bilhões de planetas parecidos com a Terra passando por nossa galáxia. Vamos olhar para as estrelas mais próximas, passar pelas nuvens de gás e olhar para os gigantes moribundos. Juntos, tentaremos entender o que aguarda nossa galáxia no futuro. A jornada além do Sistema Solar começa com 437. O ano 3000, se pudéssemos viajar na velocidade da luz, levaria apenas 4 anos e 4 meses. Mas mesmo mais rápido da espaçonave Zoom para cobriria essa distância em 70 anos. Você não precisa ir lá em um navio para estudar a imagem do espaço mais próximo. Quanto mais aprendemos, mais mistérios surgem. A Arf Alpha Centauri parece ser uma estrela brilhante, mas na verdade são duas estrelas que orbitam um centro comum. Você provavelmente sabe que a unidade astronômica significa a distância da Terra ao Sol. Se estivéssemos nesse sistema, nosso mundo poderia ser iluminado por 2 sóis de uma só vez. Um deles é brilhante e quente, e o segundo é um pouco mais escuro. O nome seria Preto B, o que parece bem legal. Uma estrela brilharia durante o dia e a outra permaneceria visível mesmo à noite. Alpha Centauri é 10% maior que o Sol e 20% mais brilhante. Se a Terra girasse em torno dela, o dia seria um pouco mais brilhante que o Alpha Centauri B. Seria 10% menor que o Sol e 2 vezes mais fraco. Se nosso planeta estivesse localizado ao lado, sua luz pareceria mais macia e quente, e o céu diurno poderia ter um tom de cor dourada, de acordo com alguns modelos. É realmente interessante pensar que uma das estrelas pode ter um planeta do tamanho da Terra na zona habitável. Ainda estamos aprendendo sobre isso, mas é tão emocionante. O objeto mais fascinante neste sistema é o Próxima Centauri, uma estrela pequena e fraca que é a mais próxima do Sol em todo o universo. Mesmo que pareça ser uma estrela separada, na verdade faz parte do sistema Alpha Centauri. É que está muito mais longe de seus companheiros brilhantes. Pudemos ver sua órbita, e parecia uma elipse alongada. Próxima Centauri se afastou lentamente do principal par de ZDSS. São mais de 10 unidades astronômicas de distância. Isso é 10 vezes a distância da Terra ao Sol. Mas, apesar dessa distância, o Próxima ainda é mantido pela gravidade do sistema. Faz uma revolução completa em torno de seus companheiros. Isso significa que, durante toda a história da humanidade, sua órbita só mudou por Próxima Centauri é uma estrela pequena e fria que é apenas uma fração de 1% do tamanho do nosso Sol. É tão pequeno que seu brilho é basicamente como um deserto de Camur sem comparação com o nosso Sol. Mas, apesar de seu tamanho, na verdade é muito ativo. Envia explosões poderosas que podem ser milhares de vezes mais brilhante. Se nosso Sol fizesse isso, poderia destruir toda a vida na Terra. O Próxima Centauri é um lugar bonito com sistema planetário confirmado.
O Próxima b é um planeta rochoso que é cerca de 30% maior que a Terra e 20% mais massivo. Está muito perto de sua estrela, a apenas 15 unidades astronômicas de distância. Isso é 20 vezes mais próximo que a Terra é do Sol. Por esse motivo, leva apenas 11 dias para o planeta concluir sua órbita. Mas, apesar de sua proximidade com sua estrela, o planeta ainda está bastante escuro e frio. Isso significa que o planeta está localizado na zona habitável, onde a vida pode existir. Há um pequeno problema com o Próxima Centauri que é um pouco chatice. Por estar tão perto de sua estrela, está trancado em termos de marés. Isso significa que sempre enfrenta a estrela com o mesmo lado que a Terra e é constantemente inundada de luz. Pode haver uma superfície quente coberta de lava. A outra metade é a noite eterna e a geada, onde a temperatura pode cair abaixo de 200 graus. Mas entre essas duas zonas extremas, pode haver uma zona estreita de crepúsculo, onde as temperaturas permanecem moderadas. Se o planeta tiver uma atmosfera, poderá redistribuir o calor e suavizar o clima, tornando as condições mais favoráveis para a vida. Essa estrela pode não ser a mais amigável. Muitas vezes, envia flares fortes que podem atrapalhar a atmosfera do planeta. Os cientistas ainda estão descobrindo se a camada protetora de gases da Próxima b funcionou ou se sua superfície é um deserto de radiação. Também há outro planeta no sistema, Próxima c. É 10 vezes mais distante, a uma distância de uma unidade astronômica de 1,5. É 7 vezes maior que a Terra, por isso pode ser uma super-Terra ou um mini-Neptuno com uma atmosfera espessa, porque fica um pouco muito. A superfície provavelmente está coberta de gelo eterno, mas é possível que os oceanos profundos estejam escondidos sob o gelo, semelhante à Europa e Encelados, as luas de Júpiter em nosso sistema. De acordo com alguns dados não confirmados, o planeta pode ter um sistema de anel. Em 2022, os astrônomos descobriram outro planeta, embora seja cerca de 75% menor que a Terra, tornando um dos exoplanetas mais leves que conhecemos. Ele orbita apenas 4 vezes mais a mais que a Lua da Terra, e seu ano dura 5 dias da Terra. Provavelmente é um mundo quente sem vida que recebe, já que Alpha Centauri é o sistema estrela mais próximo de nós. Estamos recebendo muita radiação. É por isso que planejamos enviar a primeira investigação interestelar. O projeto Break Starshot oferece um complexo de estágio superior a laser que pode enviar pequenas naves espaciais chamadas Alfie para o futuro. Se tudo der certo, 20 anos após o lançamento, veremos a superfície dos planetas pela primeira vez perto de outra estrela. Embora possamos sonhar em viajar para lá, já sabemos uma coisa: se a humanidade deixar o Sistema Solar, seu primeiro destino será Alpha Centauri, deixando o Sistema AL. Vamos continuar nossa jornada nas profundidades misteriosas do espaço interestelar, onde encontraremos uma estrela solitária, uma joia escondida dos olhos de nós na Terra. Esta estrela, chamada Barnardes, está localizada a cerca de 6 anos-luz de distância, tornando o segundo mais próximo do nosso Sol. Se pudéssemos fazer uma pausa no tempo e olhar para o céu noturno ao longo de alguns séculos, notaríamos que Barnard dançando graciosamente entre as estrelas distantes. É como uma dançarina cósmica, deslizando pela galáxia a uma velocidade incrível de 90 km por segundo em relação à Soca. É como se estivesse se movendo em nossa direção a uma velocidade de 10 anos por ano. Em 10, estaremos juntos novamente. Em muito tempo, cerca de 000 anos, estará a 375 anos-luz à frente de Alpha Centauri. Nesse ponto, será a estrela mais próxima do Sol. Mas não se preocupe, seu reinado terá vida curta. Depois de milhões de anos, começará a se afastar novamente, e outra estrela tomará seu lugar. Embora a estrela de Barnard seja muito próxima e se mova em uma velocidade incrível, é muito fraca. Nosso Sol é uma coisa bem pequena, especialmente quando você o compara ao resto do universo. É apenas cerca de 3% do tamanho do nosso Sol, e seu diâmetro é de apenas 50% do Sol. Se substituísse nosso Sol, todo o sistema solar seria mergulhado na escuridão gelada eterna. É incrível que seja muito mais velho que o Sol. Os cientistas estimam sua idade em cerca de 9 ou 10 bilhões de anos. Isso significa que ele se formou nos estágios iniciais da história da Via Láctea, muito antes da Terra. É tão interessante pensar em quanto tempo está por perto. É um dos objetos mais antigos que conhecemos em nossa área. Mas mesmo que seja muito velho e fraco, e é um planeta escondido lá que torna o sistema Barnard realmente interessante para os astrônomos. Em 2018, eles encontraram o planeta B de Barnard, que é cerca de 3 vezes maior que a Terra, mas apenas metade do tamanho da Terra.
É um dos exoplanetas que estão mais próximos de nós. Ele percorre o Imagine, uma estrela que está tão longe, é como um primo distante de Vênus em nosso próprio sistema solar. Mas, a escuridão da estrela de Barnard. Mesmo a uma distância de 0 unidades astronômicas, seu planeta não recebe muito calor. A temperatura média no planeta é estimada em um frio menos 170 graus Celsius. Isso torna uma superterra congelada, com uma camada profunda cobrindo sua superfície. Eu entendi totalmente, mas isso não significa que Barnard B é um mundo sem vida. Se houver energia geotérmica em seu interior, então, sob o gelo, poderá permanecer líquido por bilhões de anos. Então, em teoria, pode haver formas de vida lá. Alguns cientistas até dizem que esse planeta não nasceu no sistema Barnard. Talvez costumava pertencer a outra estrela, mas então, é uma coisa realmente interessante. Resultado da interação gravitacional, foi capturada e agora está orbitando esse antigo anão vermelho. Agora, os cientistas estão estudando o planeta para descobrir se ele tem uma atmosfera e qual é a sua estrutura. Talvez no futuro, os telescópios possam determinar se sua crosta gelada contém traços de vida. A estrela de Barnard é um dos objetos mais promissores para estudar. Daqui a milhares de anos, ele se tornará nosso vizinho mais próximo, e seu planeta será um dos primeiros mundos que poderemos estudar em detalhes. Mas, por enquanto, permanece apenas parte de uma longa lista de mistérios do cosmos mais próximo. Continuamos nossa jornada, e nosso próximo objetivo é o LANT 21185, outra anã vermelha que pode ocultar planetas habitáveis. O LANT 21185 é um típico, é um pouco como uma anã vermelha, mas é cerca da metade do tamanho do Sol e 2 vezes mais luz em massa. LANTs vivem por muito tempo. Achamos que tem cerca de 3 bilhões de anos, que é pelo menos 3 bilhões de anos mais velho que o Sol. Isso dá a seus planetas muito tempo para evoluir. Se a vida começou em algum lugar lá, poderia ter uma vida longa e longa. É muito mais provável que se desenvolva lá do que na Terra, você não acha? No entanto, é importante lembrar que, diferentemente de seu vizinho turbulento, Próxima Centauri, Lala é uma estrela calma que não emite fortes lampejos de luz do ambiente. Isso torna muito mais provável que atmosferas estáveis e mundos potencialmente habitáveis sejam formados. É por isso que nossos cientistas estão monitorando de perto seus planetas agora. Eles descobriram vários planetas em potencial em torno dele. Ei, eu só queria que você soubesse sobre uma nota de sistema realmente interessante da primeira Terras. Ele fala sobre alguns mundos que são realmente muito parecidos com o nosso próprio planeta, mas muito maiores. Eles são como os melhores dos dois mundos, sendo maiores que a Terra, mas menores que aqueles gigantes a gás. O planeta mais intrigante aqui é Lend B. É cerca do dobro do tamanho da Terra e leva cerca de 10,5 dias da Terra para dar a volta à sua estrela. É um pouco muito perto do Sol para nos sentirmos confortáveis morando lá, mas ainda assim, é muito fascinante pensar. Ele tem uma atmosfera realmente única que pode manter as temperaturas semelhantes às de Vênus, criando um efeito de estufa. O que é realmente fascinante é que LANT acredita-se ser um planeta que pode ter vida, se podemos confirmar isso. Se for esse o caso, será um dos mundos mais intrigantes do nosso bairro, uma joia escondida no cosmos. Está um pouco escuro até agora, mas nossa jornada nos levou entre as estrelas que continuam queimando, embora o façam em diferentes níveis de intensidade. Mas nossos planetas podem existir não apenas em estrelas vivas, eles também podem sobreviver, mesmo onde a estrela muito desapareceu e se transformou em um dos objetos mais extremos do universo. Este é o lugar onde a história do sistema PSR 1257 de exoplanetas. Descobrimos um sistema localizado a 2.300 anos-luz de distância, fora do sistema solar. Este objeto é um pulsar, que é o remanescente de uma explosão de supernova que ocorreu milhões de anos atrás. A explosão foi catastrófica, desmoronando em uma enorme explosão e deixando para trás um núcleo de estrela de nêutrons que está girando muito rápido. Agora, o pulsar está emitindo poderosos fluxos de radiação e pulsos magnéticos. Você pode até deixá-lo registrar a velocidade da rotação da Terra, que é uma incrível 640 revoluções por segundo. Isso o torna um dos mais rápidos e mais ativos. Descobertas de Shin já feitas. Outra coisa incrível é que existem planetas ao lado. Em 1992, o astrônomo polonês Alexander Flax relatou que encontrou 3 planetas perto do pulsar. Esta foi uma revolução na ciência até aquele momento. Até aquele momento, era realmente difícil saber com certeza se havia um SCP. Não houve confirmação, então foi um mistério.
Quando eles finalmente conseguiram encontrar esses primeiros mundos, sua natureza era completamente inesperada. Como eles poderiam sobreviver a uma explosão de supernova? Afinal, a explosão deveria apagar tudo ao seu redor. Existem dois cenários que podem explicar isso. Esses pequenos seres são resultado de um grande estrondo, uma explosão de poeira e gases deixados para trás quando uma estrela morre. Ou, eles podem estar por aí mesmo antes do Big Bang, mas de alguma forma sobreviveu. Durante essa catástrofe, eles perderam suas atmosferas e conchas externas. De qualquer maneira, eles são únicos. Eles não estão apenas sobrevivendo, eles também estão girando em torno de um dos objetos mais perigosos do universo, pulsares. Essas estrelas emitem raios X poderosos. Se a Terra estivesse perto de um corpo celeste que pudesse emitir radiação como essa, estaria com sérios problemas. A atmosfera seria destruída em questão de dias, e a superfície seria completamente esterilizada. Mas não se preocupe, existem 3 planetas por aí que, de alguma forma, conseguiram existir nesse ambiente. Eles estão orbitando um Draugrì compacto, mas incrivelmente denso, em órbitas estreitas. É a exoplaneta mais leve que conhecemos, com uma massa que é apenas o tamanho da Terra. Isso o torna ainda menor que a Lua. Talvez sejam apenas os restos de algo que costumava estar lá. O núcleo de um mundo maior foi destruído. Ele se move tão perto do pulso que recebe a dose mais alta de radiação, mas, ao mesmo tempo, a densidade zerg. A temperatura em Draug é de aproximadamente 1000 G/A. O pior é o nível de radiação. O pulsar bombardeia continuamente este planeta com fluxo de partículas carregadas e raios gama mortais. Na vastidão do espaço, um pouco mais longe, há mais 2 mundos que descobrimos, Poltergeist e Fot. Esses mundos são cerca de 3 vezes a massa da Terra, e ambos são de tamanho bastante semelhante. Eles provavelmente são planetas densos e rochosos, e é provável que suas atmosferas tenham sido retiradas há muito tempo por poderosos fluxos de radiação. Suas órbitas são estáveis, o que é ótimo. Mas esses planetas existem em condições que os tornam completamente estranhos em comparação com os que conhecemos. Este é o primeiro sistema exoplaneto que descobrimos desde uma nova era. A astronomia é um campo tão emocionante. Aprendemos muito sobre o universo e os planetas nele. É incrível com que frequência os planetas são encontrados, mesmo nos lugares mais inesperados. É como se a natureza tivesse uma maneira de criar novos mundos, mesmo depois de alguns eventos realmente difíceis. A princípio, esses mundos podem parecer um pouco incontratados, mas é assim que a natureza funciona. As temperaturas e os níveis de radiação podem ser realmente extremos, mas se houver satélites escondidos sob uma camada de gelo, isso poderá criar todo um novo mundo de possibilidades. Em teoria, é possível preservar a vida lá e protegê-la da radiação prejudicial. Até agora, exploramos pequenos e fracos sóis e seus planetas. Mas agora, estamos nos aventurando no mundo dos gigantes, ZZDS, que são centenas ou milhares de vezes mais massivas que o Sol e formam toda a forma da galáxia. Essas estrelas vivem rápido e intensamente, queimando combustível e depois decolam a toda velocidade, como um foguete, antes de entrar em uma supernova deslumbrante. Se você olhar para o céu noturno, poderá ver a constelação Órion nas latitudes do sul. Sua estrela mais brilhante é Rigel, um belo gigante azul que está localizado a cerca de 860 anos-luz de distância de nós. Apesar dessa grande distância, Rigel continua sendo um dos objetos mais brilhantes do céu noturno. Rigel é uma estrela que é 0,00 vezes mais brilhante que o Sol. É uma presença vibrante, como um farol no oceano cósmico, brilhando muito além da órbita de Marte. É uma estrela jovem, com menos de 10 milhões de anos, mas sua vida útil já está chegando ao fim. Rigel é um superágio cósmico que queima com intensidade. Em uma explosão de intensidade incrível, ela explode na existência, transformando tudo ao seu redor. Agora, está chegando ao estágio final de sua evolução. Dentro de seu núcleo, um belo processo de fusão termonuclear rápida está em andamento, onde elementos pesados se transformam em seus colegas mais pesados. Isso cria um Chi-N reação que dá origem a um novo tipo de energia. Quando o ferro se acumula dentro da estrela, ele para de gerar energia, e sua atração gravitacional faz com que ela colapse em um instante. Rigel acabará se tornando uma supernova, embora não tenhamos certeza exatamente quando. Isso pode acontecer em 10, 000 ou 100. Em nossa galáxia, Rigel é uma estrela muito especial. É tão grande e brilhante que pode parecer que fica apenas algumas centenas de anos.
Quando estourar, fará uma enorme explosão no céu. Pode até ser mais brilhante que a Lua. Se aconteceu mais perto de nós, pode afetar a biosfera da Terra. Mas, felizmente, está muito longe. Rigel é uma estrela composta de muitos planetas. Nossa estrela faz parte de um sistema de várias estrelas e é cercado por 3 estrelas satélites que também podem passar por processos catastróficos no futuro. Seu sistema é como um pequeno pico que continua mudando o espaço ao seu redor, criando ventos estelares poderosos e influenciando a formação de futuras estrelas e planetas nessa área. Nesta região, existem galáxias, mas também existem mais enormes, até mais brilhantes. Os gigantes que fazem Rigel parecem tão modestos em comparação. Em seguida, em nossa jornada é a Betelgeuse, uma estrela que já está mostrando sinais de vida e energia. Entre as luzes brilhantes do Orion Constellation, o Betelgeuse é uma das estrelas mais maciças e dinâmicas que conhecemos. Este supergigante vermelho é como uma estrela da avó, queimando com paixão e potencial. Ela está à beira de uma explosão, como uma estrela da avó que pode explodir na vida a qualquer momento. Esta palestra já começou, e a luz de sua catástrofe está correndo em nossa direção por centenas de anos-luz. O Betelgeuse está localizado a cerca de 64 anos-luz da Terra e, mesmo a essa distância, continua sendo uma das estrelas mais brilhantes do céu. É uma estrela que é 1000 vezes maior que o Sol, e sua luminosidade é muitas vezes maior. Isso esconde o destino difícil de Betelgeuse. É uma estrela que está chegando ao fim de sua vida. Já é usado o hidrogênio necessário para a combustão termonuclear e agora os estágios finais da síntese estão em andamento em seu núcleo. Está passando por uma transformação de elementos pesados em ainda mais massivos. Seu núcleo já está cheio de ferro. Isso significa que, eventualmente, o fim chegará quando se tornar demais. A estrela perderá a capacidade de resistir à sua própria gravidade. Este será um momento de colapso catastrófico quando toda sua massa cai em uma fração de segundo, criando uma explosão de supernova semelhante a dinheiro. Sabemos que a estrela já está se comportando de maneira instável. Em 2019, os astrônomos registraram um escurecimento incomum, o que causou uma onda de especulações sobre se seu último estágio já começou. Mas então Ei, só queria que você soubesse que temos algumas coisas incríveis acontecendo com o Betelgeuse. É como um lançamento gigante da matéria de uma supernova, e será a supernova mais brilhante que já vimos. O flare será tão poderoso que um novo ZZ aparecerá no céu, brilhando mais que a lua cheia. À noite, ele lançará sombras no chão. Esse espetáculo incrível vai durar semanas ou até meses, até que as estrelas externas do planeta sejam destruídas. Não se preocupe, as camadas da estrela não se dissipam no espaço. Apesar da enorme energia liberada pela explosão, não estamos em perigo. Betelgeuse está longe o suficiente para a radiação das ondas de choque, mas o evento em si será crucial para a ciência. Seremos capazes de observar pessoalmente o processo de morte de uma estrela, entender quais elementos são liberados no espaço e talvez até ver a formação de uma nova estrela de nêutrons ou buraco negro após a explosão. Betelgeuse, no centro da E-estrela, continuará sendo o núcleo E. Se tiver menos massa, se transforma em uma estrela de nêutrons. Uma estrela de nêutrons é um objeto incrivelmente denso no qual os átomos são literalmente comprimidos. Uma colher de chá de matéria pesa bilhões de toneladas. Se o núcleo for mais massivo, seu colapso não parará. Isso se tornará um buraco negro. Um buraco negro é uma região de espaço da qual nem a luz não pode escapar. A explosão de elementos reabastecerá as reservas do gás interestelar. Isso acabará por dar origem a novas estrelas e planetas. São essas explosões que enriquecem o universo com elementos pesados. Sem eles, a vida como sabemos que não existiria. Nenhum planeta poderia existir sem sua própria vida única. Depois que uma estrela explode, milhões de anos depois, pedaços de detritos podem se tornar parte de um novo mundo, um novo Sol. E talvez até nova vida. No fundo do coração da Via Láctea, escondida atrás de nuvens fofas de gás e poeira, há uma estrela superpoderosa chamada Pistol. Esta estrela é uma das mais brilhantes e maiores da nossa galáxia. É 10 milhões de vezes mais brilhante que o nosso Sol, tornando uma das fontes de energia mais poderosas do universo. Star fica a cerca de 2 anos-luz do centro galáctico. Seu brilho é tão intenso que, mesmo a essa distância, é fácil de ver. Se não fosse pelo espesso véu de poeira interestelar, poderíamos vê-lo por milhões de anos. Ele envia enormes fluxos de radiação e matéria para o universo.
Esta estrela é um hipergigante azul, o que significa que possui massa extrema e temperatura incrivelmente alta. Sua massa é 90 vezes a do Sol, e a temperatura na área da superfície atinge 30. Mas o mais importante é quanta energia ela emita. Em apenas um segundo, emite tanta energia quanto o Sol ema ao longo de vários anos. Isso torna uma das estrelas mais significativas da galáxia, pois são esses tipos de objetos que têm um enorme impacto na evolução do cosmos circundante. No entanto, esse poder tem seu preço. O gigante vermelho queima seu combustível a um ritmo alarmante. Isso significa que, embora sua vida possa durar 10 milhões de anos, ela não viverá não mais do que alguns milhões de anos. E agora já está na última etapa de sua vida. Durante sua curta vida já criou uma nebulosa gigante ao seu redor, e os processos finais antes do colapso estão ocorrendo nas profundezas da estrela. Isso significa que a explosão é inevitável. Quando o combustível é finalmente usado, o centro da estrela entra em colapso. A pressão interna não será mais capaz de manter as camadas externas e elas serão jogadas fora em uma enorme explosão de supernova. Mas isso não é apenas uma supernova comum, considerando que é uma enorme estrela geradora de energia em massa. Pode ser a fonte de uma explosão de raios gama. Você já ouviu falar de uma explosão de raios gama? É um dos fenômenos mais poderosos e misteriosos do universo. É como uma breve, mas incrivelmente intensa radiação gama, que pode espalhar milhares de anos-luz de largura. Os anos incinera da Terra e estão a caminho de nós. Poderia destruir parte da atmosfera, causando uma extinção em massa. A arma está muito longe, então não há necessidade de se preocupar. Mesmo que produza uma explosão de raio gama, não causará danos ao nosso planeta. Mas seremos capazes de assistir como um deles disse que, na vastidão do espaço, existem corpos celestes cujos destinos já estão definidos. Essas estrelas não simplesmente queimam e desaparecem, eles são vítimas do fascínio dos monstros gravitacionais, e é uma jornada da qual você não pode escapar facilmente. Um desses sistemas é o V404 Sig, localizado a cerca de 8 anos-luz de distância. É apenas 000 liga para a bela e misteriosa constelação de Cygnus. Longe, longe, há uma batalha silenciosa acontecendo entre uma estrela que está chegando ao fim e uma força que simplesmente não consegue o suficiente. É uma dança de perda e crescimento, onde um distribui seu assunto enquanto o outro fica mais forte. E no meio disso, um buraco negro esconde seu rosto, um segredo que só se revela quando se baseia em sua presa. O espaço ao redor é preenchido com fluxos de gás incandescente, estendendo-se de sua vítima para formar um enorme disco rotativo. O espaço acelera para enormes velocidades, aquece milhões de graus e começa a emitir poderosos fluxos de raios X, como sinais de destruição. A estrela do Companion é um gigante vermelho, massivo, mas já envelhece. Sua concha é fraca na frente da gravidade de seu vizinho, que lentamente, pouco a pouco, lágrimas de gás fluem de sua superfície, torcendo em um tornado flamejante. Isso acontece há milhares de anos, mas tudo faz parte do grande esquema. Em algum momento, a órbita de Suzy chegará tão perto do buraco negro que todo seu material entrará em colapso no horizonte do evento. Isso criará uma explosão final de energia e, em seguida, desaparecerá no monstro escondido. Isso vai encerrar as coisas com uma grande final, uma poderosa explosão de energia que pode agitar as coisas e enviar enormes fluxos de matéria para o espaço. Esses jatos, chamados relativísticos, acontecem quando parte do assunto não tem tempo de afundar em um buraco negro e dispara na velocidade da luz. Eles são encontrados em torno das fontes de raio-x mais intensas da galáxia. Quando uma estrela morre, seu buraco negro se torna um pouco maior. Sua atração gravitacional fica mais forte, mas fica quieta e escondida na escuridão. O disco de acreção, que já foi quente, começa a esfriar e os flashes de raio-x desaparecem. Isso significa que a dupla, que existe há milhões de anos, finalmente desaparecerá. Até agora, aprendemos sobre estrelas, essas luzes incríveis no céu. O que acontece com essas estrelas depois que eles morrem está conectado ao que está lá fora além da Terra. Mas não são as próprias estrelas que importam, são os planetas que os orbitam. Esses planetas podem ser os que mantêm os segredos do universo. Astronomia é um assunto tão interessante. Um dos primeiros sistemas em que os planetas foram encontrados que podem ser semelhantes à Terra é nomeado Gliese 581. Está localizado 20 anos-luz de distância na constelação de Libra. Isso é bastante próximo dos padrões galácticos.
Se tivéssemos um navio capaz de acelerar para 10% da velocidade dele voaria, mas mesmo sem suores para esses mundos, sabemos o suficiente sobre eles para dizer que pode haver condições adequadas para a vida. Gliese 581 é uma anã vermelha e uma estrela fraca cuja luminosidade é apenas 0,5% do Sol. P, mas dois deles são particularmente proeminentes. Primeiro, temos, este é o Gliese 581. Foi a primeira superterra encontrada em uma zona potencialmente habitável. É cerca de 7 vezes a massa da Terra, e sua órbita passa na borda externa da zona habitável. Se tivesse uma atmosfera densa semelhante à da Terra, poderá reter o calor devido ao efeito estufa, e sua superfície pode ser coberta por oceanos profundos. Um mundo com tal massa seria significativamente diferente da Terra. Na superfície de Gliese, a gravidade seria 2 vezes mais forte, o que faria qualquer movimento pode ser complicado para nós, seres humanos, mas se a vida existisse lá, provavelmente pareceria muito diferente. Teria que se adaptar à maior gravidade e à possível alta pressão atmosférica. Isso o torna ainda mais misterioso. O LISA 581G foi anunciado em 2010, mas sua existência ainda está em questão. Se for real, pode ser um dos melhores candidatos a um exoplaneta habitável, porque sua órbita passa no centro da zona habitável. Mas mesmo que esse planeta exista, ele tem um recurso que pode afetar bastante seu clima. Este é um anão vermelho. Seus planetas estão muito próximos da estrela, o que significa que eles estão quase certamente trancados em marés. Isso significa que um lado do planeta está sempre enfrentando o Sol, enquanto o outro permanece na sombra eterna. Se estivéssemos em Gliese D, provavelmente veríamos uma atmosfera densa, possivelmente semelhante à gravidade de Vênus. Os oceanos poderiam existir, se existirem. O clima seria muito diferente devido ao aprisionamento das marés. Um lado do planeta é constantemente inundado de luz e provavelmente representa, imagine um deserto quente de um lado e gelo eterno do outro. Mas e se houver um lugar entre os oceanos, rios e até condições que poderiam sustentar a vida hoje? Graças a novos métodos de pesquisa, os cientistas continuam estudando esse sistema. No futuro, uma nova geração de telescópios poderá analisar a composição química das atmosferas de exoplanetas. Ei, pense em como é legal que a Terra possa não ser única. Poderia haver outros planetas a apenas algumas dezenas de anos leves, onde chove, os oceanos rugem e o vento sopra. É incrível pensar que existem outros planetas que são como a Terra. Um deles é o Kepler 442b. Outro mundo que pode se tornar nossa segunda casa. Está localizado a cerca de 1.100 anos-luz de distância na constelação Lira. Tornou-se um dos objetos mais interessantes para estudar porque sua órbita passa em torno de uma anã amarela que é muito semelhante ao nosso Sol. É realmente ótimo pensar em como esse mundo poderia ser um lugar onde a água líquida e um clima estável poderia existir. Este mundo é como um irmão mais velho para o nosso, uma super-terra. É um planeta que tem muito mais massa do que nós, 2 vezes mais do que nosso próprio planeta. E seu raio é cerca de 30% maior que o da Terra. Os planetas são um pouco mais fortes, mas não tanto que seria difícil para qualquer vida hipotética se movimentar em suas superfícies. Uma pessoa provavelmente poderia se movimentar com bastante facilidade, embora precisasse de músculos mais fortes. Kepler 442b é um planeta realmente interessante. Está no lugar certo para a vida existir. Recebe cerca de 70% da quantidade de radiação que a Terra recebe do Sol. Isso significa que o clima em sua superfície pode ser moderado. Se o planeta tiver um átomo grosso, esfera, poderia prender o calor. Isso pode criar condições semelhantes à da Terra. Os cientistas acham que há 60% de chance de que haja água líquida no planeta. Isso é apenas uma estimativa, mas pode haver água suficiente para sustentar a vida. Este mundo é um dos melhores candidatos à habitabilidade. Se pudéssemos ir lá e dar uma olhada, provavelmente pensaríamos que era um dos lugares mais bonitos do universo. O ar ficaria espesso com a possibilidade, e as montanhas seriam tão majestosas, como se fossem feitas de sonhos. O céu seria um pouco menos brilhante, mas isso significa que teríamos mais estrelas para olhar. E se houvesse oceanos, as ondas seriam tão poderosas, e o ar ficaria tão espesso com a possibilidade que seria um sonho tornado realidade. Ainda estamos aprendendo sobre suas condições reais. É tão longe que mesmo os telescópios mais poderosos não podem nos dizer o que há em sua atmosfera. Talvez os futuros observatórios espaciais possam fazer uma análise mais detalhada e encontrar oxigênio, vapor de água ou outros sinais de vida.
Até então, existem outros sistemas planetários muito mais próximos que podemos explorar. Esses lugares são apenas um salto, pule e um salto. 40 anos-luz de distância é o sistema Troiu, uma réplica em miniatura do sistema solar, mas com uma estrutura completamente diferente. 7 planetas giram em torno de seu fraco anão vermelho, e todos eles são comparáveis em tamanho à Terra. O sistema está localizado a 40 anos-luz de distância no Constellation Aquarius. Seus planetas foram descobertos pela primeira vez em 2015 e observações subsequentes com o telescópio espacial Espírito confirmaram a existência de um sistema inteiro. Fico feliz em lhe dizer que vários deles estão localizados na zona habitável. A estrela central do sistema é uma anã vermelha ultracolor que é muito menor e mais escura que o Sol. A é apenas um pouquinho, como 8% da massa do Sol, e seu diâmetro é minúsculo, apenas do tamanho de Júpiter. É uma das anãs menores e mais frias conhecidas e tem um brilho vermelho fraco em vez da luz branca brilhante que estamos acostumados na Terra. Mas, apesar de seu brilho fraco, esse anão tem um sistema incrivelmente denso de planetas. Todos os 7 mundos estão localizados muito perto da estrela, mas por causa de sua baixa temperatura, fico feliz em dizer que vários deles ainda recebem calor suficiente para manter a água líquida em sua superfície. Todos os planetas do sistema estão trancados em termos de maré, o que significa que eles sempre enfrentam a estrela. Um enxame entre os 7 mundos do sistema Tropi é particularmente interessante. O Planet Pisto está no meio da zona habitável, e sua densidade indica que provavelmente tem uma atmosfera. Se for esse o caso, pode haver rios, oceanos e nuvens em sua zona climática do crepúsculo que suportam água. É realmente emocionante que ainda possamos encontrar água em alguns desses planetas. Pode até haver oceanos sob o gelo em alguns deles. O sistema Trost 1 é um ótimo exemplo disso. O que é realmente único nesses planetas é que eles passam muito na sua estrela, o que permite que os cientistas estudem suas atmosferas usando o método chamado espectroscopia. Todos esses planetas sobre os quais conversamos são apenas algumas das muitas possibilidades de vida entre os vários exoplanetas que descobrimos nas últimas décadas. Há um que realmente fez um grande respingo no mundo da astronomia, HD 21098b. Este é um lugar especial, e não apenas porque é um gigante a gás. É a primeira exoplaneta que sabemos de onde os cientistas viram a atmosfera desaparecer por causa do calor da estrela. Este pequeno planeta fica a cerca de 155 anos-luz da Terra, no constelação de Pégasus. Em 1999, este planeta estava entre os primeiros a ser visto pelo método de trânsito. É quando um planeta como o nosso passa na frente de sua estrela. Nosso mundo é um gigante a gás, mas não é o mesmo que Júpiter. Embora tenha uma massa semelhante, está em uma órbita muito próxima ao redor de sua estrela, levando pouco mais de um dia para passar a rodada inteira. Porque isso é um planeta quente de Júpiter. Esses planetas estão tão próximos de suas estrelas que suas atmosferas começam a aquecer, expandir e evaporar gradualmente. A temperatura na superfície do planeta atinge 1000 graus Celsius, o que torna sua atmosfera instável. O vento estelar e a poderosa radiação ultravioleta da estrela fazem com que a atmosfera evapore gradualmente, criando uma pluma gigante de gás que entra no espaço sideral. Esse processo é semelhante ao que aconteceu com Marte no passado distante, quando perdeu sua atmosfera devido ao vento solar. No entanto, no caso desse gigante de gás, é mais rápido e maior. É um pouco como assistir um desbotamento lento e gentil. Todos os anos, deixa um pouco mais de suas camadas externas, levadas pela brisa suave do vento estelar. No final, ele terá derramado suas camadas externas, deixando para trás um núcleo nu. Quando olhamos para o céu noturno, na verdade estamos olhando para uma pequena parte do imenso sistema estelar que nós. Você já viu aquela faixa luminosa do céu e pensou em como é incrível? Você já viu e imaginou que é uma estrada mística, a poeira dispersa dos deuses ou um traço de um remanescente que não seja nossa própria galáxia? Você pode imaginar um vasto mundo de gás, poeira e forças invisíveis que controlam seu movimento? A galáxia da Via Láctea é tão grande que até leve, movendo-se em sua velocidade incrível, levou um tempo inteiro para cruzá-lo de uma extremidade para outra. Muitos desses planetas têm seus próprios mundos, e alguns deles podem ser semelhantes aos nossos. E, no entanto, embora nossa galáxia seja enorme, é apenas uma das centenas de bilhões de outros espalhados no vasto cosmos. Se pudéssemos olhar de fora, veríamos uma bela forma em espiral com braços longos em torno de um núcleo central brilhante. Esses braços parecem ser algo estacionário, mas na verdade são ondas de densidade, semelhantes às que você vê na água quando joga uma pedra.
Como estrelas, gás e poeira se movem por essas ondas, eles se condensam em algumas áreas, criando novos luminárias. No meio de nossa galáxia, há uma região de bulge luminosa, que é basicamente um núcleo composto de estrelas antigas. Esses belos corpos celestes nasceram quando a galáxia era apenas um bebê. Eles dançam pelo outro em um balé caótico, seus caminhos entrelaçados. O espaço entre eles é preenchido com gás quente, nuvens de poeira e poderosos campos magnéticos. Aqui, um dos segredos ocultos da Via Láctea repousa. Sua atração gravitacional se estende por toda parte, alcançando milhares de anos-luz ao redor do núcleo. O disco estelar é um lugar onde as jovens estrelas vivem, juntamente com nuvens de gás e sistemas planetários, incluindo os nossos. As estrelas andam ao redor do centro da galáxia. Nosso Sol, por exemplo, se move a uma velocidade de 220 milhas por segundo e completa um círculo completo em 225 milhões de anos. A última vez que foi no mesmo ponto de sua órbita, os dinossauros percorreram a Terra. Mas a Via Láctea não são apenas estrelas, mas uma região vasta e muitas vezes esquecida do vazio. Imagine uma esfera composta por aglomerados globulares antigos, estrelas dispersas e matéria escura misteriosa. Não podemos ver a matéria escura diretamente, mas sabemos que está lá. É como a cola que mantém a galáxia unida, impedindo que ela desmoronasse. É uma rede gravitacional invisível que une suas partes. À primeira vista, pode parecer que essa estrutura não pode mudar. Mas a verdade é que a galáxia está sempre se movendo, mudando e absorvendo galáxias menores. Nossa galáxia é um lugar incrível. Está constantemente se movendo e emitindo poderosos fluxos de energia de seu centro. Também está interagindo com galáxias vizinhas e se movendo em direção ao cluster de Virgem, um enorme poço gravitacional que atrai centenas de galáxias, incluindo as nossas. Apesar de todas as informações que coletamos, nossa galáxia continua sendo um mistério. Não vemos isso na íntegra porque estamos dentro dele, e mesmo os telescópios mais poderosos podem formar apenas a Via Láctea. É uma estrutura complexa e organizada, não é? Já sabemos que nossa galáxia tem uma forma em espiral e seu disco é atravessado por enormes ondas de densidade cheias de estrelas jovens e gás. Não é fascinante que os braços espirais se movam como rios galácticos, através das quais estrelas, nuvens e nebulas fluem? Eles formam o principal padrão da Via Láctea, criando sua aparência majestosa. Se você olhar para nossa galáxia do lado, veríamos vários braços espirais principais divergindo do centro. É incrível como eles são jovens. Esses braços são onde as estrelas nascem, então estão sempre em movimento. Eles entram e saem da galáxia, como carros na estrada. Nosso sistema solar está em um cantinho dos braços principais, o braço Órion. É uma parte pequena, mas importante, da Via Láctea, onde são as estrelas mais próximas de nós, assim como algumas de outras pessoas realmente interessantes. Você sabe, há essas coisas no espaço que chamamos de nebulosa Órion, Pleiades e Alpha Centauri. Agora, acontece que o braço de Órion não é a parte mais densa da galáxia. E você sabe o que? Isso pode ter sido uma chance de sorte para nós. Se o sistema solar estivesse em um dos principais braços espirais, o espaço Aro, seria embalado com estrelas. Isso significa que há uma chance maior de que a Terra e a galáxia da Via Láctea tenham maior probabilidade de estar no lugar certo. É quase como se nosso planeta tivesse sido poupado da devastação de explosões de supernova, ventos estelares poderosos e outros eventos catastróficos, porque está situado em uma localização tão tranquila. Isso permitiu que ele prosperasse não perturbado por bilhões de anos. A Via Láctea é uma visão bonita de se ver, com seus vários braços espirais principais formando uma estrutura global que é realmente inspiradora. Dê uma olhada em um dos maiores e mais longos braços que passam pelo disco externo da galáxia. É o lar de um monte de estrelas jovens, gigantes azuis quentes e áreas de formação de estrelas. Se pudéssemos ver a Via Láctea de cima, esse braço seria um dos galhos mais brilhantes da galáxia. O braço Perseus é uma zona da Via Láctea, é um lugar vibrante, com a formação ativa de estrelas acontecendo o tempo todo. É o lar de algumas estrelas enormes, incluindo enormes grupos de supergiantes azuis e belas nebulosas como a nebulosa Laguna e a nebulosa Eagle. O braço de Cygnus, localizado ao longo da borda externa do disco galáctico, é preenchido com estrelas em estágio avançado. Também é o lar de nuvens moleculares densas, onde novas estrelas estão constantemente se formando. O braço do escudo é uma visão de se ver. Assim como muitas outras nebulosas e aglomerados de estrelas abertas, é um dos braços mais brilhantes e vibrantes da galáxia.
É o lar de alguns dos grupos de estrelas mais densos e regiões ativas onde novas estrelas nascem. É uma das principais áreas da Via Láctea, onde você pode vislumbrar as estrelas mais jovens, cercadas pelas nuvens de gás que acabaram de se formar ao seu redor. Pode parecer que os braços são compostos das mesmas estrelas, mas elas são realmente compostas de ondas de densidade que espremeram o gás à medida que passa. Quando as nuvens de hidrogênio entram na zona do braço, elas começam a se condensar e o processo de formação de estrelas começa. Portanto, os braços espirais são como esses riachos em movimento, onde novas estrelas nascem, incluindo nosso próprio Sol. É fascinante pensar que algo poderia ser criado em um desses braços, e em seguida, milhões de anos depois, pode surgir e se mudar para uma parte mais silenciosa da galáxia. Esse processo acontece o tempo todo. As estrelas aparecem, movem-se e vão para outras áreas ao redor da Via Láctea. Há um pequeno sistema de ZN, uma galáxia anã em Sagitário, uma de suas galáxias de satélite mais próximas. Sua órbita passa muito perto do disco galáctico e, por bilhões de anos, está sujeito à destruição gravitacional. Observe a passagem de Migos ao longo das órbitas, formando uma galáxia agora está envolvida em um abraço suave e em constante mudança, como um anel quebrado. Esse processo, que pode parecer misterioso para alguns, é na verdade uma parte natural do nosso universo. Com o tempo, o satélite desaparecerá gentilmente, tornando-se parte da Via Láctea Holo. A fusão de galáxias é uma ocorrência comum em nosso céu noturno, e é um belo lembrete de que nosso universo está sempre mudando e evoluindo. Costumávamos pensar que as galáxias eram seres solitários, mas, na realidade, eles estão constantemente interagindo com as estruturas circundantes, atraindo e absorvendo-se na Via Láctea Holo. Cada um desses sistemas absorvidos deixa para trás traços de sua própria história, aumentando a tapeçaria em constante mudança do nosso céu noturno. Estou me perguntando se esses fluxos poderiam ser os restos das galáxias anãs. Alguns deles foram destruídos. Os aglomerados de estrelas que perderam sua coerência gravitacional agora se estendem por milhares de anos-luz como filamentos estelares. Um dos exemplos mais famosos este é o fluxo de Elmi. É uma descoberta bastante recente, e é como um fragmento de uma das galáxias mais antigas que esbarraram na Via Láctea. Essas estrelas se movem em algumas órbitas bastante incomuns, e são como cápsulas do tempo, carregando consigo a história de como nossa galáxia foi formada. Há também um riacho gigante, que ocorreu após uma colisão com outra galáxia anã que aconteceu há mais de 10 bilhões de anos. A atração gravitacional dessas colisões pode dar à nossa galáxia uma nova forma, movendo os braços em espiral e até causando novas ondas de formação de estrelas. Isso levou a uma mudança nas órbitas de estrelas no disco galáctico. As fusões também podem levar a colisões aceleradas, que alimentam o núcleo galáctico e aumentam a atividade da região central. Isso sugere que a Via Láctea evolui e consome novas estrelas, muda sua estrutura e provavelmente já contém os restos de dezenas de galáxias absorvidas. Estamos apenas começando a encontrar vestígios dessas galáxias. Nossa jornada pela Via Láctea já mostrou que a galáxia é um sistema dinâmico complexo que muda constantemente sob a influência da gravidade. Vemos como isso absorve outras galáxias. Você já se perguntou como as estrelas e as galáxias se formam e se movem? Bem, tudo é graças aos seus braços espirais, que guiam o movimento do gás e criam novas estrelas. Mas aqui está a parte legal. Há uma força invisível em jogo que é realmente importante. Ele impede que a galáxia desmoronasse e garante que as estrelas se movam de maneira coordenada. Chamamos isso de matéria escura, é um pequeno mistério que ajuda a manter nossa galáxia em forma. Você pode imaginar como seria nossa galáxia se não tivesse matéria escura? É como a cola que mantém tudo junto. Não foi até a década de 1950 que começamos a notar algo interessante nas partes externas das galáxias. Se a matéria escura os puxasse de uma certa maneira, as estrelas tão distantes se moveriam mais lentamente. Faz todo sentido que os mais próximos sejam afetados mais fortemente pela gravidade. Quanto mais longe um objeto é do centro de uma galáxia, mais fraca é a atração gravitacional. Mas, curiosamente, as observações mostraram que as estrelas nas bordas das galáxias realmente giram quase na mesma velocidade que as estrelas mais próximas do centro. Esse fenômeno, conhecido como anomalia da curva rotacional, foi um dos primeiros sinais de que algo misterioso poderia estar acontecendo com o universo. Se a gravidade não funcionasse dessa maneira, as estrelas estariam voando a velocidades loucas. Mas, felizmente, não é isso que vemos. Há algo chamado de massa visível que mantém tudo no lugar, criando uma força gravitacional extra.
Segundo as ideias modernas, até 80% da massa da galáxia é a matéria escura. Não brilha, interage com a matéria comum através das forças eletromagnéticas ou absorve a luz. Não podemos ver, mas podemos observar sua influência. Pode ser um tipo desconhecido de partículas elementares que interagem fracamente com o mundo circundante, ou mesmo uma característica fundamental da própria gravidade que ainda não entendemos. Mas uma coisa é clara: sem ela, a Via Láctea pareceria completamente diferente. Caso contrário, essa substância desempenha o papel de você já se perguntou como as estrelas se movem e como a galáxia se forma? Bem, tudo é graças a uma estrutura invisível que suporta toda a estrutura. Não apenas afeta o movimento das estrelas, mas também ajuda a formar as grandes estruturas cósmicas que vemos hoje. Por exemplo, os braços espirais que conhecemos e amamos podem embaçar com o tempo, mas a matéria escura misteriosa os ajuda a manter sua forma. Mas espere, há mais. Além da matéria escura em nossa própria galáxia, há outra força que desempenha um papel crucial em seu destino. É o buraco negro supermassivo central, um objeto tão enorme que sua influência pode ser sentida por milhares de anos-luz. No coração de nossa galáxia, na área mais densa e mais brilhante, a Sagitário A, um buraco negro supermassivo. Com uma massa equivalente a 4 milhões de vezes a massa do Sol, este é o elemento central da arquitetura gravitacional de nossa galáxia, controlando o movimento de estrelas no núcleo galáctico. A relatividade geral provou ser uma tarefa difícil de provar, mas fomos capazes de descobrir Sagitário em 1970 como um poderoso sinal de rádio proveniente do centro. Não foi até o final do século X, no entanto, que os astrônomos perceberam que essa fonte tinha uma força gravitacional incrível que controlava o movimento de estrelas no núcleo galáctico. A evidência mais convincente foi obtida quando os cientistas começaram por 20 anos. Nossos intrépidos astrônomos observam o movimento de estrelas ao redor do centro galáctico. Eles viram como as estrelas se movem em órbitas circulares em torno de um objeto invisível, acelerando para velocidades incríveis. A estrela C2, por exemplo, se move ao redor do centro da galáxia a uma velocidade surpreendente de 15 milhões de quilômetros por hora, completando uma revolução completa em apenas 16 anos. Esse comportamento só pode ser explicado pela atração gravitacional do objeto invisível. No meio do nosso sistema solar, há um objeto realmente grande que não podemos ver. É um buraco negro. Não foi até 2022 que conseguimos ver sua sombra. Mas agora, os cientistas capturaram a primeira imagem do horizonte de eventos de Sagitário. Esta imagem mostra um anel brilhante de gás rano que está girando em torno do sistema solar. A partir deste anel, a luz não pode escapar de um rho preto. A curvatura do espaço e do tempo é incrível, não é? É tudo graças a uma massa enorme que foi esmagada até um tamanho minúsculo. Quando estamos falando de Sagitário, estamos olhando para 4 milhões de massas solares embaladas em um espaço menor que a distância do Sol ao Mercúrio. E entenda isso, a área é tão grande que a gravidade não fica super forte perto do horizonte do evento. É como se o horizonte de eventos é como a porta entre a área observável e a que as informações desaparecem. Vamos imaginar que estamos olhando para um buraco negro. Agora, se algo, como um objeto, se aproxima de um buraco negro, começa a aparecer uma atração gravitacional muito forte. Esse efeito é chamado de rasgo de maré, e é especialmente perceptível se o objeto tiver uma forma estendida. Aqui está um exemplo. Se um astronauta caísse em um buraco negro, seus pés experimentariam uma atração gravitacional muito mais forte do que sua cabeça. Isso faria com que seu corpo fosse esticado em uma linha fina antes de desaparecer sobre o horizonte do evento. Mas, da perspectiva de alguém fora do buraco negro, esse processo ficaria perfeito. Por causa da atração gravitacional do buraco negro, o que faz o tempo diminuir a velocidade, o objeto que está se aproximando pode parecer se mover mais lentamente. Também pode começar a parecer um pouco vermelho e escuro antes de finalmente parar e congelar na beira do horizonte do evento. Isso pode fazer parecer que o objeto não está cruzando o horizonte de eventos, mesmo que já tenha passado, indo atrás dele. Você sabe, o espaço pode ficar curvilínea e torcida, e parece que não importa para onde você vá, você está sempre indo para aquele local para onde tudo termina. É aqui que as coisas ficam um pouco complicadas. Segundo a teoria, a densidade da matéria e a curvatura do espaço se tornam infinitas. Pelo menos, é isso que podemos esperar da perspectiva da relatividade geral. Em uma singularidade, todas as nossas leis físicas familiares param de funcionar. O espaço e o tempo perdem suas propriedades habituais, e torna-se impossível prever o que está acontecendo dentro da física.
A gravidade pode combinar com efeitos quânticos para criar fenômenos tão pequenos que não podemos vê-los. Em vez disso, observamos através de sua influência no meio ambiente. O espaço ao redor de um buraco negro gira e um disco de acreção, uma substância luminosa feita de gás e poeira que gradualmente cai para dentro, podem aquecer até que você pode imaginar milhões de graus de calor e luz, como raio-x e infravermelho, todos fluindo juntos? Se você olhar para o meio da nossa galáxia da Via Láctea, poderá imaginar uma dança de estrelas, girando em torno de um centro escondido. Esse objeto existe há bilhões de anos, mesmo antes do nascimento da Terra, e acabará desaparecendo. Mas segure seus chapéus. O que acontece quando duas dessas forças superpoderosas se encontram? O que acontece quando as galáxias são traçadas juntas e seus buracos negros começam a interagir? A resposta para isso está escondida no futuro distante de nossa própria galáxia. Imagine o encontro de seu vizinho mais próximo, a Andrômeda Galaxy. Na vastidão do espaço, há um lugar onde as galáxias dançam em um divertido balé de caos, destruição e cataclismo cósmico. Mas, na realidade, a história é um pouco diferente. É um processo gentil e majestoso que se desenrola por bilhões de anos, transformando nossa casa cósmica em algo que nunca imaginamos. Andrômeda, nosso vizinho amigável no céu noturno, é a maior galáxia vizinha. Indo em nossa direção a uma velocidade de 400 km por segundo. Isso é muito rápido, mesmo que você seja humano. Mas no grande esquema do universo, é apenas um fluxo regular de eventos. Agora, seu belo disco difuso de estrelas e gás preenche uma seção impressionante do céu. Mas em alguns bilhões de anos, tornará-se tão grande que Andrômeda se tornará uma galáxia em espiral. Durante esse período, os braços de ambas as galáxias se estendem e as estrelas distantes mudarão suas órbitas. O gás interestelar colidirá e contratará, o que dará origem a ondas de formação rápida de estrelas. Durante esse período, milhões de novas estrelas iluminarão nuvens enormes e quentes de gás. Não se preocupe, minha querida. As próprias estrelas não vão colidir. Não se preocupe, eles não vão colidir. Há um grande espaço vazio entre eles. Se pudéssemos experimentar esse processo durante a Terra, não sentiríamos mudanças imediatas. Mas o céu noturno seria muito diferente em comparação com o zodíaco. Teremos a sorte de ver algumas vistas verdadeiramente de tirar o fôlego nos próximos 4 bilhões de anos. Imagine enorme luminoso. Arcos, filamentos de gás e surtos de supernova. Os centros da Via Láctea e Andrômeda passarão pelo outro, espalhando milhares de estrelas no céu. Embora a gravidade não permita que as galáxias voem, elas se aproximam novamente, criando um show verdadeiramente espetacular. É tão interessante pensar em como tudo se move de um lado para o outro até que eles finalmente se reúnem. Levará mais 2 bilhões de anos, e no final, todos os detritos caóticos assumirão uma nova forma. Até então, Sagitário II pode se transformar em um núcleo galáctico ativo da matéria capturado, segundo cientistas. À medida que a gravidade se apaixona, a fusão começa a puxar para dentro, levando alguns lançamentos incríveis de energia. É o que acontece na fase final da formação de uma nova galáxia. Pode brilhar como um quasar, uma fonte de luz enorme e impressionante que será visível para centenas de milhões de anos-luz. Mas o que acontecerá com o não se preocupe, pessoal? Uma colisão da Arfipocu não levará a nenhuma destruição física. Nosso planeta ainda estará em órbita ao redor do Sol. Mas em 4 bilhões de anos, o próprio Sol será diferente. Ficará mais brilhante em cerca de 30%. O que significa que a temperatura aumentará, a atmosfera se tornará uma densa concha de vapor e a superfície do planeta se tornará semelhante a Vênus. Se, a essa altura, a humanidade encontrar uma maneira de deixar a Terra, será capaz de sobreviver a esse evento cósmico. Se o observarmos a uma distância segura, talvez nossos descendentes distantes o vejam como uma visão bonita, mesmo que esteja um pouco longe. A Via Láctea não estará mais por perto. Em vez disso, haverá 2 galáxias em espiral. Este sistema é brilhante, enorme e cheio de estrelas. Os luminares dispersos se reunirão novamente em novas estruturas. Mesmo que o nome seja Leitosa, o caminho será esquecido. Suas estrelas continuarão a existir como lembretes do passado. Viajamos pela Via Láctea, explorando seus mundos desconhecidos e aprendendo sobre nossa galáxia. Imaginamos seu futuro e descobrimos muitos segredos. Mas, o universo ainda mantém mais mistérios do que podemos imaginar. Todos os dias, os astrônomos fazem novas descobertas. Amanhã, descobriremos mais.
Estamos prestes a embarcar em uma jornada que abrirá nossos olhos e mudará a maneira como vemos o mundo para sempre. Não posso agradecer o suficiente por estar aqui comigo. Deixe as estrelas brilharem brilhantemente para você, e que a vastidão do espaço sempre seja uma fonte de admiração e inspiração para novas descobertas.